Vamos a Tiago capítulo 2, versículos 1 a 9. Livro de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Nossa pregação tem como título: Esse é melhor. Esse é melhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica-lhe em pé, ou assenta-te aqui, embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Vamos parar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este belo texto lido que praticamente não precisa de explicação pela clareza com que ele foi escrito por Tiago. Que nós possamos aprender com esse texto cada vez que nossos olhos baterem sobre ele. Mesmo assim, me ajuda a dissecá-lo um pouco aqui, para que essas verdades, para não dizer essas ordens do teu Espírito através de Tiago, calem mais fundo nos nossos corações, nós que somos tão transgressores do que está aqui ordenado por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém. Tiago imagina uma cena, um culto reunido lá, os irmãos entram um rico e um pobre. O rico é bem tratado, com toda consideração. O pobre, desprezado, maltratado. Então ele analisa a situação. Primeiro, fizestes distinção entre vós mesmos, ou seja, no vosso meio, vocês que deveriam tratar todos com igualdade, fizeram distinção. O próprio Tiago ensina, capítulo 3, versículo 9, não vou ler, algo muito importante. Talvez a gente, sem maiores reflexões, possa achar que o ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus quando entrou o pecado no mundo, e há tanta barbaridade neste mundo, tanto crime, tantas coisas que se tornam até difíceis de acreditarmos que um ser humano pode fazer com outro, que alguém poderia concluir: não, Adão e Eva apenas trouxeram a imagem e semelhança de Deus. Depois, esses animais que tem por aí, como às vezes a gente até diz, que se comportam até pior, de uma maneira pior do que animais, tem nada a ver com Deus. Errado. Tiago diz que o homem traz, não é trouxe, traz a imagem de Deus. Ainda, obviamente, é uma imagem distorcida, o pecado de fato alterou. Então nós, quando vemos pessoas fazerem barbaridades, como eu estou comentando, é claro que ao fazerem isso, não estão honrando a imagem de Deus que trazem dentro de si, óbvio, estão distorcendo, mas trazem. Então todo ser humano traz ainda a imagem de Deus, todo ser humano. Nunca esqueça isso quando olhar para o mais perverso dos criminosos. É difícil aceitar, a gente engole isso garganta abaixo,
conceber algo assim é difícil para nós, mas é o que a Bíblia ensina. E quando Cristo manda, a Bíblia manda, e ele repetiu claramente, para amar até os nossos inimigos, todos os seres humanos estão incluídos. Fica até mais chocante voltar a pensar na imagem de Tiago. Então entrou um homem rico e o pobre. O que é pobre é maltratado, e o porque é rico é bem tratado. Coisa estúpida. Se todos trazem a imagem de Deus, mesmo o pior dos assassinos, o outro, por que vai ser diferenciado do que entrou além dele? Não tem sentido. Segunda observação que ele faz: vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. A palavra perverso no grego é forte, é maligno. Das palavras usadas para mal, ou traduzidas como perverso ou mal, ela é das mais fortes. Certo que os crentes devem julgar atitudes em certas ocasiões, sim, julgar comportamentos. Tanto que nós usamos a disciplina. Por que nós disciplinamos um e não disciplinamos o outro? Porque o que foi disciplinado está se comportando de uma maneira que merece, biblicamente, uma atitude da igreja, no sentido de ajudar a pessoa a voltar para os caminhos de Deus, e a Bíblia ensina, então, disciplina. O outro não. Ah, mas então está julgando diferente. Não, pelo contrário, é um julgamento igual. Se um se faz merecedor de disciplina, vai ser disciplinado, o outro não está tudo certo com ele, não vai ser disciplinado. Então, há ocasião de julgar, é uma coisa errada o crente pensar, não, em situação nenhuma, nunca eu devo julgar ninguém. Deve julgar atitudes, ações. O que complica é julgar coração, julgar pensamentos. Quando eu digo julgar atitudes, entendo, atitudes externas, né? Não é interna. Outra ressalva é que nós devemos honrar as autoridades. Então, se entrar aqui uma autoridade e eu dizer, é um prazer ter aqui o governador do estado, por exemplo, não é errado, no sentido de que eu estou dando honra a quem é investido de autoridade. Eu não vou tratá-lo de uma maneira pessoal como gente, diferente do pobre, do rico, do crente, do não crente. Não, isso aí não. Mas eu dar honra ao rei, devo dar. Então eu obedecer à autoridade da presidente da república, preciso. Se eu concordo, se eu não concordo, é outro assunto. Mas preciso reconhecer e dar honra a quem é investido de um cargo honroso. Mas isso não tem nada a ver com o assunto aqui. Inclusive, voltando ao que Tiago pensou, entrou um homem, depois entrou um outro homem. O caso aqui não é questão de autoridade deles, de cargos dele. Não, a diferença de tratamento é porque um tinha dinheiro, o outro não tinha. Só por isso. Aí ele vai fundo. Então vocês estão entrando num tipo de tratamento diferenciado totalmente errado. Porque foi feito com base na aparência, no caso, no vestir, e o julgamento foi baseado em pensamento maligno. Qual é o pensamento? O que tem dinheiro é melhor do que não tem. Ele é intrinsecamente melhor. Ele merece ser mais bem tratado do que o outro. E esse pensamento é perverso. Versículos 5 e 6. Terceira observação que Tiago faz. Esse tipo de tratamento colide com o critério do próprio Deus com relação aos pobres. Muitos deles escolhidos para serem ricos em fé, herdeiros do seu reino. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. É interessante isso. O contraste. Qual é o verbo aplicado para o que Deus fez com relação aos pobres? Escolheu. Qual é o verbo aplicado para os que disseram para o pobre, senta ali debaixo dos meus pés, fica em pé no canto qualquer aí? Qual foi o verbo?
menosprezastes. Então, pode ter alguma coisa mais trágico do que alguém menosprezar o que Deus escolheu? É forte esse contraste. E Tiago mostra que a eleição de Deus, interessante, é um assunto extremamente complexo, acima da nossa compreensão, mas temos aqui uma dica, temos algo interessante, é que Deus escolheu, Ele tem um olhar para os pobres mais do que para os ricos. Mas por quê? Aí ele diz no versículo 6 e 7: não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o nome de Deus, o nome que sobre vós foi invocado. Então é óbvio que Deus tem um olhar, Ele se agrada mais daqueles que são mais reverentes para com Ele, que o respeitam mais do que com aqueles que blasfemam contra Ele. E Tiago, inclusive, mostra que que fere a lógica e o bom senso tratar melhor o rico do que o pobre, porque o rico é que maltrata o pobre nunca maltrata o rico. O que tem poder de oprimir, o que tem poder de maltratar é o rico, não o contrário. Então Tiago diz, é engraçado. Engraçado não, trágico. O que não faz mal nenhum, vocês tratam mal. O que oprime, pelo menos de uma maneira generalizada, aqueles que têm o poder de oprimir, vocês bajulam. Está tudo errado, até pela lógica. Forte, muito forte. E ele encerra então, e eu estou fazendo apenas uma observação muito rápida. Duas afirmações fortes e categóricas. Primeiro é versículo 8. Ele dá a solução. Ele apresentou o problema da diferenciação de pessoas. Aliás, essa palavra, acepção de pessoas, fazer acepção de pessoas, essa expressão, significa receber um rosto, no grego. Receber o rosto. Aí vai lá para trás, é mais ou menos assim. Quando você não quer falar com alguém, ou quer dispensar alguém, não quer dar atenção a alguém, você levanta o rosto. Assim, e sai. A primeira coisa que você faz é levantar o rosto, assim, o queixo para cima, e sai, desprezando. E juízes faziam assim, e autoridades não queriam ouvir um pobre reclamando, ou alguém que estava precisando de ajuda, levantava o rosto. Então era uma maneira diferente de tratar do outro, rico, poderoso. Aí a autoridade tratava bem, e até a autoridade tratava bem, para poder um interesse combinar com o outro e tal. Então daí que veio essa palavra. Então tratar com acepção de pessoas é você levantar o rosto para um e não fazer assim para o outro. Então ele dá a solução. Obedeça a lei régia. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que esse nome régia, que é real, né? Ninguém sabe. Há várias sugestões dos estudiosos porque que Tiago chamou de lei régia. É a lei do rei? Ou é a lei que reina sobre as outras, das mais básicas, que é amar o próximo como a ti mesmo? Não sabemos, é só especulação. Claro que ao fazer isso ele distinguiu de uma maneira bem especial essa lei em particular, que está lá em Levítico 19 e 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer se corrigir desse problema de levantar o rosto contra algumas pessoas, de fazer acepção de pessoas? Ame o próximo como a você mesmo. Faça isso que você vai se curar. Segunda observação, versículo 9, que eu gosto da maneira direta que ele faz. Fazer acepção de pessoas simplesmente é pecado. Ponto. Acabou.
Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Acabou. É muito curioso na trajetória de pastor, que eu tenho tido já há mais de 20 anos, que muitos crentes, muitas vezes os mais novos, ou não muito versados nas escrituras, pastor, isso é pecado. E muitas vezes eu não consigo responder. Eu digo, depende. Aí ele abre os olhos, depende? Eu digo, depende. Vamos conversar no gabinete, para eu poder responder melhor? Porque o que você está tratando aí vai depender de certas circunstâncias, a palavra é circunstâncias mesmo. Vamos ver. Mas tem coisas na Bíblia que não precisam de conversa no gabinete. Pastor, deu um exemplo, acepção de pessoas. Acabou. Pastor, eu tratar diferente, o pobre e o rico é pecado? É, ponto. Não precisa eu conversar com ele no gabinete. Você adulterar é pecado? É, ponto. Acabou. Então, há situações em que a Bíblia deixa muito claro. Há outras situações que vai depender de circunstâncias, da sua atitude, da sua intenção, que é mais complexo. É pecado. Pronto. Então, encerro com 2 comentários, eu próprio. Primeiro, Deus, que é o Criador de tudo, não faz acepção de pessoas. Ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deuteronômio 10 e 17. Vou ler 3 passagens para vermos como a Bíblia deixa claro, eu poderia ler mais, que Deus não faz acepção de pessoas. É o nosso grande exemplo. Deuteronômio 10, 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, está aí, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. E a passagem continua. Esse é o nosso Deus. Atos 10, 34 e 35. Palavras de Pedro. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Estou em Atos 10 e 34. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, interessante, não precisa ser judeu, como se Pedro estivesse aqui lembrando, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Não, eu não quero você porque você é assim ou assado, não. Você teme a Deus, você me teme, Deus dizendo, você faz o que é justo, você me é aceitável. Não quero saber a sua idade, sexo, nacionalidade, cor, seu dinheiro, não me interessa. Romanos 2 e 11. Diz assim, Romanos 2 e 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele ainda explica aqui no versículo 12, mas eu não vou ler já. Atingir o objetivo de mostrar que bastaria esse motivo para nós não fazermos assim também. Eu não vou diferenciar um do outro. E a segunda observação que eu quero com ela encerrar é que, apesar de Tiago ter feito aqui a imagem numa igreja, num culto, da entrada de um rico e de um pobre, mas a acepção não é somente entre essas duas classes, mas o poderoso e o sem poder, o inteligente e o não inteligente, o simples de mente. Esse pobrezinho sofre muito na escola, por exemplo. As crianças já fazem acepção de pessoas. Colocar apelido, aí dizem que criancinha é inocente.
e que criancinhas são como anjinhos. Quem que primeiro coloca apelido no pobrezinho que não consegue tirar um 7, só tira 5, porque não entende bem as coisas, ele é pouco dotado de inteligência? Já arranjam rapidamente um apelido para ele. E o outro que é tímido, e o outro que tem uma orelha torta, e o outro que tem algum outro tipo de coisa, característica física ou mental, bah, lá vem um apelido que maltrata, machuca e deixa marcas profundas nas pessoas. O que é isto? O que é isto? Acepção de pessoas, feita por criancinhas lindas, loirinhas, com 3 anos de idade, colocando apelido nos outros e fazendo acepção de pessoas, sim. E o que Tiago diz que a acepção de pessoas é? Pecado. Então estão lá as criancinhas no jardim de infância pecando direto diante de Deus. Ah, mas eles não têm a inteligência para saber, não têm a noção. Não importa, eles estão fazendo acepção de pessoa. No mínimo mostra o pecado habitando dentro. O quanto Deus vai responsabilizar cada criança de 3 anos porque colocou um apelido na outra, porque ele entende, não entende, isso é com Deus. Mas o pecado está lá dentro e estão cometendo pecado. O branco e o negro, que hoje é um assunto delicadíssimo, essa questão de cor, e é bom que seja mesmo, que já foi levado longe demais isso, até com a escravatura, com tratamentos absolutamente indignos, até para o animal que se dava para pessoas, por causa da cor, da nacionalidade. É um absurdo, de fato, essa acepção, e é uma acepção pesada que nós temos, com todos esses fatores que eu estou colocando aqui: cor, a inteligência, o poder, o brilhantismo, numa roda de pessoas simpáticas, o outro antipático vai ser, de certa forma, discriminado, ou um retraído, coitado, tímido, que não gosta de falar muito, rapidamente ele vai ser discriminado. Tudo é acepção. Para Deus não há acepção, e fica então o toque, o desafio para nós. Vamos nos policiar mais. Provavelmente, antes de você chegar na mesa do almoço, você já fez acepção de pessoas. Nós somos muito mal acostumados nisto. Infelizmente, pecamos muito nisto. A beleza física. Quantas pessoas, especialmente mulheres, onde a beleza é mais importante do que para o homem. Quantas mulheres que não são dotadas de beleza física são debochadas, maltratadas, ridicularizadas. É pecado isso. Então vamos ter muito cuidado com este grave erro diante de Deus. Solução? Ame ao próximo como você ama a si próprio. Independente da cor desse próximo, independente da inteligência dele, independente do estado dele, independente de qualquer coisa, da riqueza dele, ame-o como você ama a si próprio, e você estará curado do problema da acepção de pessoas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa pancada que Tiago nos dá, que não é nem Tiago, é tu mesmo, através do teu Espírito, que usou Tiago para escrever. Obrigado por cada um que lê este trecho e se sente culpado, e eu me incluo aqui. Nós que somos tomados de perversos pensamentos, juízes tomados de perversos pensamentos, quando fazemos julgamentos com base não em atitudes externas, não em desobediência ou obediência à tua lei, mas com base puramente em aparência. Como somos fracos nisso, Senhor, e como precisamos ajuda do teu Espírito. Pois nos ajuda a termos mais dignidade cristã de amar o próximo como a nós mesmos, e assim escaparmos deste pecado tão feio e que tanto te ofende e tanto maltrata os nossos próximos.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço por esta ajuda. Amém. Ok, irmãos, Deus nos abençoe até a noite, se Ele assim quiser.